Olá, bom dia, quase boa tarde, 11h47 da manhã, horário de Brasília. Está começando Opinião no Ar, notícia com opinião. Hoje, 15 de dezembro, é aniversário das cidades de Itaituba, no Pará, João Lisboa, no Maranhão, Bragança Paulista, aqui em São Paulo e Gramado, no Rio Grande do Sul. Parabéns para essas e outras cidades que fazem aniversário hoje, dia do arquiteto e urbanista, e é aniversário da Polícia Militar do Estado de São Paulo, 189 anos. Parabéns à PM de São Paulo, a todos os policiais. Bom dia, Amanda. Bom dia, Silvia. Bom dia, parabéns a todos. Bom dia, Amanda. Bom dia, Lacombe. Parabéns a todos os policiais militares do Estado de São Paulo. Bom dia também para Rodrigo Constantino, que nos acompanha lá dos Estados Unidos. Bom dia, Consta. Bom dia, Lacombe. Bom dia, Amanda e Silvia e todos que nos acompanham. Você pode acompanhar a Opinião no Ar também pelo YouTube, pelas redes sociais da Rede TV, Twitter, Facebook e Instagram. Temos o nosso Twitter, o nosso Instagram, @Opinião Rede TV. A gente espera a sua participação. Use sempre a hashtag Opinião no Ar. E vamos ao nosso assunto de hoje. As vacinas contra a Covid-19. Quais as diferenças entre elas? Como ter certeza de que são seguras, eficazes? Como deve ser o plano de vacinação? E os aspectos legais de tudo isso? Os laboratórios exigiram não ser responsabilizados por qualquer problema provocado pelas vacinas. O presidente Bolsonaro pensa em exigir de quem tomar a vacina a assinatura de um termo de responsabilidade. Aqui no estúdio está com a gente o virologista Paulo Zanotto. Doutor, muitíssimo obrigado pela participação mais uma vez. Obrigado. Boa tarde, Lacombe. Boa tarde, Amanda. Boa tarde, Silvia. Pelo telão, a gente vai conversar com o desembargador Ivan Sartori, ex-presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo. O desembargador já está com a gente, está aí na tela já. Bom dia, desembargador. Muito obrigado pela participação mais uma vez. Bom dia, Lacombe. Bom dia a todos, Amanda, Silvio. Bom dia ao nosso convidado aí da bancada, ao Rodrigo e aos nossos telespectadores. Agradeço o convite, meu querido amigo. Nós que agradecemos. Daqui a pouco começa a nossa conversa. E vamos à redação do Rede TV News saber das principais notícias. Uma operação da Polícia Civil em 4 estados tenta desarticular uma quadrilha que lava dinheiro para outros grupos criminosos. Quem tem as informações é a Joyce Mafezoli. Bom dia, Joyce. Bom dia, Lacombe. Bom dia a todos que acompanham Opinião no Mar. A Operação Pianju reuniu quase 120 agentes da Polícia Civil nos estados de São Paulo, Alagoas, Ceará e Espírito Santo. O alvo é uma organização criminosa que tem como atuação a lavagem de dinheiro para o mundo do crime por meio de empresas de fachada. Segundo a polícia, o esquema já teria movimentado mais de 800 milhões de reais dentro e fora do país. E os envolvidos teriam ligação com empresas e pessoas investigadas e denunciadas na Operação Lava Jato. Os policiais esperam cumprir mais de 20 mandados de prisão. E hoje a Polícia Rodoviária Federal também realizou uma operação contra o transporte ilegal de combustível no Rio de Janeiro. Os agentes cumpriram mais de 30 mandados de busca e apreensão no Rio e em São Paulo. A Operação Desvio de Rota já apreendeu 3 milhões de litros de etanol. E olha isso, Lacombe, o total sonegado pelos criminosos passa de R$1 bilhão. Mais notícias no Rede TV News às 7h30 da noite e no portal da Rede TV. Um bom dia a todos. 11h57, horário de Brasília, estamos de volta. Nosso assunto hoje são as vacinas contra a Covid-19. Aqui com a gente na bancada o doutor Paulo Zanotto, virologista. E o senhor conversava comigo, bom, a gente já conversou tantas vezes, garantir a eficácia das vacinas é mais fácil do que garantir a segurança, porque a gente sabe, o senhor já explicou isso muitas vezes, que seria necessário um período maior de tempo, né, ali 2 anos, 3 anos, para você monitorar as pessoas que receberam e saber, né, a médio, né, e longo prazo que tipo de consequências podem vir a partir da vacina, né? Agora, o que o senhor tem a dizer sobre isso? Porque a gente tem o RNA, a gente tem vários tipos de vacinas, então as pessoas vão ser cobaias. O senhor já explicou que é legal que a gente vacine aqueles grupos de risco, pessoas que realmente correm sério risco se forem infectadas. Mas e o resto da população? Como é que fica? Essa é uma grande questão. Acho que é a questão que a gente tem que discutir de uma forma bem lúcida, com base nos dados. Por exemplo, as vacinas, todas as plataformas vacinais, todas elas são testadas inicialmente numa fase pré-clínica em animais. E essa fase pré-clínica foi muito abreviada, muito rápida. E a vantagem de você fazer em animais, às vezes, é você ver consequências a longo prazo. Não só se você responde
faz uma resposta imune à vacina, portanto ela se torna protetiva, mas também se alguma consequência adversa pode acontecer a longo prazo. E quando a gente entende, por isso que às vezes a fase de desenvolvimento, a fase pré-clínica em animais é mais longa, às vezes leva alguns anos, para justamente você esperar aquele macaco viver uma certa quantidade de anos para ver se ele vai ter algum problema complicado, algum tumor, algum problema qualquer de degeneração assim. Agora, quando você vai para humanos, você quer uma quantidade sempre grande de pessoas e estudos que são redundantes, ou seja, repetidos, com quantidades, para a gente começar a ter uma certa ideia da frequência de efeitos adversos, e que geralmente eles são de baixa frequência, às vezes, alguns efeitos adversos. Então, eu preciso ter muita gente vacinada para eu saber se 1 para cada 40 mil, 1 para 100 mil vão ter algum tipo de complicação. Quando a gente faz 1 para poucos mil, a gente tem problemas. A vacina AstraZeneca, por exemplo, a vacina deles já atingiu um número em fase 3 de algumas dezenas e milhares de pessoas. Então aí você já começa a ter efeitos adversos dividido por um denominador grande. Então a gente começa a perceber ter uma melhor estimativa dos efeitos adversos. As outras plataformas vacinais, todas elas que estão entrando mais ou menos assim na nível de aplicação, já tem dados de fase 3, mas a gente tem que esperar um pouco para ver como que isso vai se desdobrar em termos desses efeitos adversos. Olha, daqui a pouquinho a gente entra na parte jurídica, né? Porque os laboratórios, eles pediram que não querem ser responsabilizados por qualquer problema que possa vir a surgir, então pediram que isso judicialmente fosse escrito, fosse registrado, né? O presidente Bolsonaro quer que as pessoas que forem tomar a vacina assinem um termo de responsabilidade, né? Para que talvez o governo não seja processado por qualquer consequência. Daqui a pouquinho a gente fala disso. 12:02, estamos aqui falando de vacinas contra a Covid-19. Amanda. Doutor, eu queria insistir um pouco mais nessa história da segurança da vacina, porque eu acho que é uma dúvida normal e um receio normal que todos nós temos, que a população tem. O senhor falou sobre esses estudos de fase pré-clínica em animais. Agora, pelo que eu ouvi os infectologistas e epidemiologistas falarem, a fase 3 da vacina foi feita com uma população ampla, heterogênea. A Pfizer, por exemplo, com 80 mil voluntários ao redor do mundo, né, várias regiões do mundo. E tanto a eficácia quanto a segurança foi comprovados, ou seja, não houve atalho nessa fase dos ensaios clínicos, que é vital para você colocar uma vacina em uso, tanto que o FDA aprovou, que a Anvisa americana, a Agência de Vigilância Sanitária do Reino Unido fez a mesma coisa. Então, acho que a pergunta que se apresenta é hoje, o que é maior, né? Que acho que é isso que a gente precisa pesar, os riscos de tomar a vacina ou os riscos de não tomar a vacina, principalmente para a população idosa, que é a população, e profissionais de saúde, que é a população que vai na frente, né? Que vai tomar primeiro. E como atingir essa imunidade de rebanho segura e um pouco mais duradoura sem a vacina? Como é que a gente vai voltar para a vida normal? Olha, a questão da imunidade de rebanho é problemática. Vocês viram lá em Manaus, tem uma quantidade enorme de gente infectada e a coisa andando. Então, quer dizer, imunidade de rebanho, às vezes, por exemplo, para sarampo, você precisa de 95% vacinado ou infectado, tá? E para alguns outros patógenos varia esse valor. Então, não tem um valor mágico de 60%, assim por diante. Segundo o PNI, que eles apresentaram, é 70% da população mas a gente não conhece esse vírus. É uma estimativa. Entendeu? E pode ser 95%. Né? A gente sabe que em Manaus já é mais do que 76% já foram infectados e você ainda tem espalhamento lá. Então, quer dizer, imunidade de rebanho, a gente tem que tomar cuidado em definir ela sem saber. Ou seja, mais motivo para tomar vacina. Né? Pois é, com relação à vacina, tomar vacina, tem um aspecto interessante que é o seguinte. Sem dúvida nenhuma, quanto menos conhecida uma vacina, maior risco. Mas não existe risco maior para um idoso do que o vírus. Então, mesmo uma vacina que a gente tenha, digamos assim, não esteja informação completa e suficiente acerca dos efeitos adversos de baixíssima frequência, para as pessoas idosas com comorbidade, é sem dúvida nenhuma uma garantia a mais. A gente não pode excluir isso. A vacina, por exemplo, essas vacinas que nem a da Pfizer, por exemplo, da Moderna, que são baseadas em RNA, elas foram construídas de uma maneira para toda atividade de produção de antígenos, imunógenos, aconteça no citoplasma da célula. Esse RNA não vai entrar no núcleo e não vai alterar a genética. Ou seja, não vai mudar o DNA de ninguém, não, né? Porque isso essa não foi uma vai fake mudar news que circulou nas redes sociais. Não vão. E as vacinas que estão usando, por exemplo, esses sistemas de adenovírus, são adenovírus símios. O adenovírus, sim, ele pode ter ele, por definição, replica no núcleo. Mas são também vírus que têm alterações genéticas para que isso não aconteça de forma
digamos assim, sustentada. Então, uma das coisas que a gente tem que imaginar é que as pessoas que estão desenvolvendo essas vacinas não são pessoas assim, tecnicamente muito inábeis. O desenho das vacinas são pessoas que são grandes cientistas dos melhores centros do mundo. Então, eu acho que a gente tem que ter uma certa confiança que o interesse das pessoas desenvolvendo vacina é o melhor possível, até porque eles vão ser expostos mundialmente. Eu, como empresa, não vou fazer uma porcaria e jogar qualquer coisa. Tanto jogar o seu nome na lama. Né? É muito fácil, de repente, dar um problema seríssimo como uma vacina e uma empresa dessa ter problemas. Mesmo que ela não tenha, digamos assim, entre aspas, problemas legais, ela vai ter problema de imagem, vai ter problemas sérios e, eventualmente, até legais, porque é só alguém entrar com um processo, alguma coisa que não tinha sido colocada. Se você compra uma casa que tem um defeito e você não fala para a pessoa, ao vender a casa que tem aquele defeito, depois isso pode mudar mais para frente. Então, se, por exemplo, é constatado algum defeito na construção de uma vacina dessa, na concepção da vacina, isso depois é explicitado e tem consequências graves, é muito difícil isso talvez não ter uma repercussão jurídica. Isso, inclusive, tem uma pessoa que bem mais bem melhor do que eu para falar sobre isso. Mas as vacinas, de uma maneira geral, eu acho que é questão de custo-benefício. Para as pessoas idosas com comorbidade, uma vacina é bom, é uma troca. Para as pessoas mais jovens, que têm uma mortalidade baixíssima, isso é uma outra pergunta, é uma outra questão que deve ser tratada, eu acredito, de uma maneira diferente. Silvio. Agora, para além do aspecto farmacológico e da ciência, né, toda essa discussão em torno da vacina tem uma perna jurídica, e aí eu queria fazer uma pergunta e trazer aqui para a nossa conversa o doutor Ivan Sartori. Doutor, a gente vive uma situação no Brasil que só poderia acontecer no Brasil, né? Um governador que determina uma data, 25 de janeiro, para início de uma vacinação, porém o Instituto aqui do Estado de São Paulo ainda não fez o registro formal da sua vacina. Um ministro no Supremo Tribunal Federal que determina que o governo deve informar a data de início da vacinação de uma vacina que ainda não existe no seu aspecto formal. São coisas do nosso país. Porém, e aqui também já de alguma forma repassando ao senhor a pergunta da nossa espectadora Gleidiane Ferreira, os laboratórios poderão ser responsabilizados, doutor Sartori, caso algo saia do caminho, caso algo dê errado nesse processo de vacinação? O próprio presidente Jair Bolsonaro sugeriu que se assine um termo de responsabilidade, vamos dizer assim, ao tomar a vacina. Qual é a sua avaliação? Bom, em primeiro lugar, a gente tem um conflito muito grande aí, né, entre a liberdade, né, a liberdade que você tem da vida, de exercer as suas faculdades, etc. e tal, e também a questão da saúde coletiva, né? Artigo 5º, 6º. Você tem também a competência concorrente aí de Estado, União, né? Artigo 24, inciso 12, né? Que zelar pela saúde. Só que ficou uma balbúrdia isso aí, né? Diante da decisão do Supremo, delegando aos Estados e retirando a União completamente da administração, da orquestração de todo esse plano, ficou uma bagunça. Nós vimos aí um desrespeito total a todos os direitos fundamentais da Constituição, inclusive a direitos que nem impostergáveis, que são, por exemplo, a iniciativa privada e o trabalho, né? Agora, com relação a essa questão da responsabilização, me parece que aquele que se coloca como voluntário e assina realmente um termo dizendo que se propõe a ser voluntário, isso não isenta completamente, a meu ver, não isenta completamente a administração e o laboratório. Porque esse cidadão, esse voluntário, ele realmente não tem conhecimento das consequências técnicas e as consequências que possam vir dessa vacina. Então, ele se apresenta como uma pessoa incauta, né? Então, mesmo nessa condição de voluntário, a administração e o laboratório têm que sim responder se houver um dano de alta lesividade, com esse problema que nós estamos vendo aí com o doutor, né, dizendo que é possível até a possibilidade, ainda que remota, de influir no DNA. Então, isso também nós vamos ver. Por exemplo, a talidomida, né? Vamos que os voluntários que se colocaram lá, as pessoas, as mulheres que tomaram aquele medicamento, você pode dizer que não há possibilidade, eles foram voluntários, que quiseram tomar, foram voluntários. Você acha que não há responsabilidade do laboratório, ou mesmo do Estado, por conta desse medicamento, tal a lesividade do medicamento? Eu acho duvidoso isso, porque a falha, o risco da falha do serviço administrativo, isso sempre só pode ser excluído por causa fortuito, força maior, ou culpa exclusiva
da vítima. E isso não é o que acontece, porque ele se coloca como voluntário e, às vezes, inclusive, desesperado por conta de uma esperança de cura que muitas vezes pode não vir. Então, eu acho que essa questão da responsabilização, lógico, é sempre um termo que vai fazer com que uma discussão jurídica suja e possa realmente ter um resultado específico, né? Vamos ver os precedentes daqui para frente, é que nós vamos ver o que a jurisprudência vai decidir. Nós não temos precedentes nesse sentido aí a mãos cheias, né? Mas nós temos, daqui para frente, nós vamos ver o que vai ser decidido. Agora, se houver assinatura desse termo, é lógico que existe aí um pé para discussão sobre a exclusão, com relação à exclusão da responsabilização dos laboratórios e da administração. Mas, em termos, porque me parece que aquele que se coloca como voluntário não tem o conhecimento técnico suficiente para se expor ali, e o Estado tem a obrigação de tutelar a saúde, tem a obrigação de propiciar a saúde de todos, e indistintamente, que está ali no artigo 6º, no artigo 196 e no artigo 5º, inclusive, que é mais abrangente. Então, esse termo tem uma validade relativa, a meu ver. Constantino, passando para você, o STF quer saber como é que vai ser esse plano de vacinação, como é que vai ser a vacinação, mas, obviamente, isso depende da vacina que vai ser usada, né? Cada vacina, né, o doutor Zanotto pode falar um pouquinho sobre isso, vai ter lá o número de doses, né, o espaço entre a primeira dose e a segunda, então o STF também está querendo acelerar o processo, consta. Pois é, Lacombe, o STF ele tem, de forma geral, adotado uma postura muito ativista, né, em vários outros aspectos, e nessa questão da pandemia, idem. E isso acho que gera mais confusão ainda, porque ninguém fica sabendo de quem é justamente a tal accountability, para usar o termo aqui dos Estados Unidos, né, a responsabilidade. O que me parece, né, e ouvindo principalmente o doutor Paolo, o doutor Sartori, é que há esse jogo de batata quente, né? Um tenta jogar para o outro a responsabilidade, porque todo mundo, no fundo, está receoso com a pressa, com esse processo acelerado que foi buscar a vacina. Eu queria, inclusive, ouvir do doutor Paolo se é possível a gente imaginar alguma coincidência ou não, porque houve essa corrida global pelas vacinas, mas mais ou menos todos estão chegando na linha de chegada ali no mesmo momento, né? Eu quero lembrar que o Donald Trump foi muito criticado meses atrás, quando prometeu que ia ter uma vacina ainda este ano, né? Só um milagre faria isso tornar realidade, e agora a Pfizer começou ontem a vacinação aqui nos Estados Unidos. Então, ele entregou aquilo que foi prometido, mas aí a turma esquece. Enfim, há essa tentativa de jogar as responsabilidades para colos alheios. A cura não pode ser pior que a doença, então entra em questão aí o custo e benefício. A taxa de letalidade para certos grupos, para certas faixas etárias é baixíssima, e aí o risco de uma vacina feita às pressas, sem o devido acompanhamento, pode ser pior do que assumir o risco da própria Covid, né? Não é um ebola em termos de taxa de contágio. Ao mesmo tempo, para certos grupos, me parece fazer sentido. Mas eu queria ouvir do doutor Paolo isso. Quer dizer, o fato de tantos estarem chegando à vacina no mesmo processo, significa que todos pularam as mesmas etapas? É mais ou menos isso? Desculpa, é mais ou menos isso, Constantino. Um abraço. Primeiro, não te cumprimentei hoje, desculpa. Mas é o seguinte, é mais ou menos isso. A gente vai ver que a duração da fase exploratória foi muito rápida, porque as pessoas praticamente em algumas semanas já tinham a plataforma vacinal desenhada. A fase pré-clínica da maior parte dessas vacinas foi extremamente rápida também. Isso é um pouco problemático, porque na fase pré-clínica a gente tinha visto problemas com outras vacinas para coronavírus, e aqui não ficou muito bem, digamos assim, detalhado em algumas das plataformas vacinais. A fase 1 e a fase 2 foram muito rápidas, em alguns casos até quase que agrupadas numa só, com pequenos números de pessoas, com números assim da ordem de 3 dígitos e assim por diante. E as fases, que eu digo, a fase 3, foi a maior parte das vacinas começaram já a ser assim, negociadas, informadas e já até num contexto de aplicação em fase 3. E isso também, novamente, muito rapidamente. Então, todas as vacinas, mais ou menos, todas as plataformas vacinais estavam, mais ou menos, eu acredito, de olho no que as outras estavam fazendo e encurtando as fases o mínimo possível para poder ter algum tipo de viabilidade, inclusive implementar. E tinha uma corrida, e você imagina que quem entrar muito tarde nessa corrida, talvez
não participar dessa primeira, mas várias plataformas vacinais estão olhando para prazos mais longos também. Então, a gente imagina que qualquer vacina dessas não necessariamente vai ser a melhor delas é a primeira. A gente vai perceber com o tempo que algumas vão ter mais sucesso do que outras e gradativamente isso vai ter um processo de seleção, depuração e algumas plataformas vacinais, em última análise, vão prevalecer. Agora, a questão é prazo, a gente está tentando lidar com esse problema quando ele acontece, é uma situação de guerra e, novamente, numa situação de guerra, às vezes a gente mexe com pouca evidência, né? A gente viu na fase do tratamento precoce uma guerra enorme a favor de informação que não existe para vacina hoje em dia. E assim vai. Então, dependendo da situação, você vê uma flexibilidade enorme em demandas até de grupos sociais. Isso porque isso tudo está sendo sequestrado fora do contexto científico. Isso tudo está sendo levado para o lado ideológico, lado político, agendas A, B, C, D ou E, interesse, etc. e tal. Mas, tecnicamente, esse desenvolvimento de vacinas está sendo feito muito rapidamente. Existem dados interessantes, eficácia das vacinas da Pfizer e mesmo da AstraZeneca são muito boas, apesar de serem plataformas bem diferentes. E a Moderna também estava com resultados que é mais parecido com a Pfizer, que também está com resultados muito interessantes. Então, quer dizer, tem várias plataformas vacinais que estão se demonstrando promissoras. Doutor Paulo, a gente falou um pouquinho já sobre a tal imunidade de rebanho, né? O que a gente vê hoje em dia, eu estava falando com o doutor Zeballos esse fim de semana, e ele me dizia, há muitos casos entre ricos, os hospitais particulares estão com um movimento maior, mas a gente não vê o mesmo acontecendo entre as pessoas mais pobres. Então, e eu já passei por Paraisópolis aqui em São Paulo, e as pessoas nesses locais elas não usam máscaras, elas vivem muitas pessoas num mesmo cômodo, elas se aglomeram. Será que nessas comunidades, nas favelas, as pessoas já criaram algum tipo de imunidade de rebanho e por isso elas não estão sendo atingidas agora? Olha, se você for olhar, é um problema que a gente vê também na África. A África, a gente imaginou que esse vírus fosse fazer um estrago assombroso. Tá certo que no Senegal estão fazendo tratamento precoce desde o começo do ano, é difícil avaliar o Senegal. Mas outros países não está acontecendo bem isso. O que a gente tem, na verdade, é a composição etária, talvez como um fator que a gente tem que considerar. As pessoas, por exemplo, a Itália e a Europa foi fortemente atingida justamente porque tem uma composição etária característica é uma pirâmide etária invertida, muitos idosos, que a gente sabe que são os grupos de risco. Já você vai em Paraisópolis, você vai em comunidades no Brasil, geralmente uma pessoa de 50 anos de idade é um ancião ali, né? E então, você tem uma grande massa populacional num perfil de risco muito baixo. Então, isso poderia ajudar a explicar o que está acontecendo entre as populações mais desprovidas, né? Seria talvez essa questão da composição etária. A gente não pode esquecer isso. Eu acho que tem algumas considerações a serem feitas. Eu acho que qualquer um em sã consciência, né? E o Trump, que o Constantino mencionou, corretamente advogou pela vacina, né? Apesar dele ser um negacionista e em outros aspectos da doença, ele lutou pela vacina. Tem a PPP, a parceria público-privada, Warp Speed, né, que investiu em financiamento, desenvolvimento da vacina e foi muito feliz. A gente viu, de fato, uma vacina ser aprovada antes do término do mandato dele. Ele queria que fosse antes da eleição, não deu tempo, mas deu tempo para depois do término antes do término do mandato. Eu acho preocupante quando o presidente brasileiro fala em assinar um termo de responsabilidade e não advogar pelo advento da vacina, como Trump fez e como tantos outros presidentes fazem, porque isso gera mais dúvida na população no momento em que a confiança na vacinação já vem caindo e a vacina hoje é o principal instrumento, a principal arma, ferramenta que a gente tem de combate dessa pandemia. Se uma parte da população importante resolve não tomar uma vacina que não é 100% eficaz, a gente sabe que o vírus continua circulando e mesmo as pessoas que tomaram, os mais idosos e a população vulnerável, continuam de alguma forma exposta, porque se essa vacina tem 70%, 80%, 90% de eficácia, ele continua exposto ao vírus, né? E tem a questão do Plano Nacional de Imunização. O SUS é robusto e a gente é dos países que mais vacina, né? Tem a rede pública de vacina mais robusta do mundo. Quer dizer, o Brasil devia estar saindo na frente, está atrasado na fila de vacinação, na contratação de vacinas. Os Estados Unidos tem 5, 6 vacinas diferentes. O Canadá vai vacinar 4 vezes a população, o Reino Unido, o triplo da população, os Estados Unidos, toda a população, o Brasil, 63% da população. Então, quer dizer, a gente está atrasado nessa fila da vacina. Isso é muito preocupante. Eu acho que manda mensagem errada para a população. Eu não gosto da expressão negacionista. Eu acho que a gente pode falar. Constantino quer falar alguma coisa sobre a expressão? Eu já vi várias vezes Constantino falando sobre...
Não, diga. O Trump não é negacionista, assim como o Bolsonaro não é negacionista. Esse termo é um termo religioso, né? É que nem a turma do aquecimento global que fala assim. Existem reações diferentes em relação a essa pandemia e que são dúvidas muito legítimas, inclusive, né? Em relação a qual a melhor estratégia e também o grau de letalidade que alguns, vamos lembrar, já falamos aqui várias vezes do Imperial College, do seu representante ali no Brasil, né? O Átila e tudo mais, que geraram pânico. A própria mídia, Abutre, que o Navarro lembra sempre das manchetes olímpicas, né? Isso também parece uma torcida de pandeminions. Então não é negacionista. O Trump, ele fez tudo o que era possível pelo governo federal e ele foi acusado pelos opositores de ser o responsável pelas 300 mil mortes. Isso é absurdo. Mas eu queria ouvir também, depois do Dr. Paolo, né, em relação à influenza e outras gripes e vacinas existentes já, que há uma campanha voluntária todo ano de vacinação. Aliás, só um parênteses anedótico, meu pai, eu levei ele para ele tomar aqui, e foi quando ele ficou pior em termos de gripe, quando ele tomou a vacina para gripe, né? Ele teve a pior gripe, a pior crise que ele já teve, eu acho. Mas como é que fica em relação a essas outras gripes, né? Porque milhares de pessoas morrem todo ano de influenza, a gente esquece de falar disso. Doutor Paulo Zanotto, então, a partir da pergunta do Constantino, o senhor pode responder. O Constantino estava falando a questão das vacinas voluntárias, vacinas obrigatórias, né? Por exemplo, as vacinas dadas para crianças, numa certa fase da idade, são obrigatórias. Inclusive, em vários países do mundo, a primeira coisa que você tem que ter é uma carteira de vacinação preenchida corretamente, se você não quiser perder a custódia do seu próprio filho. E isso, né? Agora, a vacina para a influenza, ela é dada todo ano, porque é um vírus que varia demais, ao contrário do corona, que não varia tanto assim, porque é um vírus muito grande, não pode mutar muito rápido. Então, o que acontece é que a vacina de influenza, todo ano a gente tem que achar quais as variantes, o coquetel de linhagens que vão ser colocadas para fazer a vacina do ano que vem. Então, um ano a gente está apostando qual vão ser as linhagens que vão estar potencialmente epidêmicas no ano que vem, já incluindo a vacina para o pacote do ano que vem. Então, as pessoas mais idosas têm sim, digamos assim, benefícios em se vacinar anualmente com a influenza, que pode causar problemas ou está causando problemas. Agora, eu não vejo isso daí como sendo um impedimento. Por exemplo, o fato de que a gente tem vacinas que são disponíveis e não são obrigatórias, a gente não vê um impedimento de conscientização das pessoas. Uma coisa que foi colocada aqui de uma maneira geral é que a questão da vacina para a Covid está extremamente sob assédio de desinformação, de conflito ideológico, de guerra de memes. É um escândalo isso. A gente deveria estar um pouquinho mais focalizado na evidência, nos fatos e na ciência. Silvio. Pois é, doutor Sartori, então, retomando aqui com uma pergunta para o senhor, aproveitando até esse gancho, né, dessa guerra, como o doutor Paulo Zanotto colocou aqui, aqui no estado de São Paulo, nós temos, inclusive, um governo que, de alguma forma, se diz dono do próprio Instituto Butantan, né? Que marca a data, eu repito, para o início da vacinação no dia 25 de janeiro. O Instituto, que, inclusive, tinha pressa em registrar a sua vacina, agora diz que só vai fazer isso no dia 23. A Anvisa informou que o prazo mínimo é de 10 dias para análise da vacina. Portanto, é possível que esse prazo do dia 25 de janeiro seja factível. Mas a minha pergunta é, o Estado de São Paulo, doutor, pode iniciar essa vacinação independentemente do Plano Nacional de Vacinação do Governo Federal? É lógico que os estados, os municípios, a União, todos têm um dever e têm competência concorrente para zelar pela saúde. Todavia, uma questão nacional como essa, não é? O Estado não pode efetivamente agir sozinho e promover a vacinação em massa isoladamente. Isso tem que vir de uma política nacional. Nós temos a Anvisa, que é o órgão máximo da saúde, né? Constitucionalmente, nós temos essa hierarquia, né? A União vem em primeiro lugar, o Estado legisla até onde a União não legislou, o município também, ou cuida e zela da saúde até onde o Estado, a União, não cuidou, mas não pode contrariar as políticas públicas nacionais. Isso não tem o mínimo cabimento. O que nós estamos vendo nesse país, infelizmente, é uma balbúrdia jurídica. Nós não temos mais leis, não temos mais Constituição. A partir daquela decisão do Supremo, que nós vimos que o governo federal foi alijado completamente
orquestração desse plano de tratamento e de combate à pandemia, isso virou uma bagunça e nós não temos mais direitos garantidos aqui. Nós não temos nenhuma segurança jurídica. E o Supremo Tribunal Federal, infelizmente, está fazendo, às vezes, do Executivo, se imiscui em questões que ele não deveria se imiscuir, não é? Ele deveria deixar isso para o Executivo. O Executivo administra, o Executivo é que vai gerir o Estado, o Executivo é que tem que resolver isso. E o Supremo, agora, costumeiramente, ele ingressa na área do Executivo e toma as decisões que bem entende. E isso está gerando uma confusão jurídica, uma balbúrdia, uma insegurança jurídica que prejudica não só o país de modo geral, como a economia, etc., a estabilidade econômica e tudo mais, mas a própria saúde, porque pouco se conhece, nós estamos vendo aí o doutor Paulo, pouco se conhece. Hoje está complicado, perdemos o sinal com o desembargador, daqui a pouquinho a gente retoma a comunicação com o desembargador. 12:30, horário de Brasília, pegando o gancho do desembargador Sartori, nosso contato foi já restabelecido, mas queria passar por uma questão médica em relação a essa briga entre estados e a federação e a União, ao Poder Federal. Bom, o plano de vacinação, ele é coordenado sempre pelo Ministério da Saúde, é um plano nacional. Digamos que existem riscos, então, envolvidos. Digamos que alguns estados comecem por conta própria, não sei, como rebeldes, a vacinar. A gente sabe que todas as vacinas, se não me engano, serão 2 doses. Então, se você se vacina, recebe a primeira dose em São Paulo, você viaja, tem que receber a segunda, recebe uma outra vacina, uma segunda de outra vacina em outro estado. Quais são os riscos envolvidos nessa confusão na questão médica, doutor Paulo? Eu acho isso complicado. Eu acho que, na verdade, tem que ter uma certa coerência. A gente tem um programa, a gotinha que salva, que era usada aqui no Brasil, a vacina Sabin, SUS, é um exemplo para o mundo inteiro. Uma região muito maior do que a Europa inteira junta, fazendo vacinação e em fim de semana coordenado de maneira estruturada, muito bem articulada. A gente tem mecanismos, o SUS é fantástico. A gente teria mecanismos de integrar isso tudo. E realmente é um problema. Eu estou vacinado num estado, me desloco para tomar a segunda dose de uma outra plataforma vacinal em outro lugar, isso pode ser problemático. Então, eu acho que faltou, sim, uma estrutura mais centralizada, uma questão de saúde tão séria como essa, devia ter sido, obviamente, centralizada, né? Aquela coisa os Estados Unidos, nesse sentido, eles são estados extremamente independentes, mas em situações de segurança nacional e risco, as coisas são determinadas de uma maneira um pouco mais federalista. Então, acho que esse movimento nosso para se distanciar do federalismo e fortalecer os estados em momentos de crise, talvez não seja historicamente uma boa solução para ninguém. Mas que começou, né? Não vou nem passando a bola aqui. Eu não perdi a fila, acho que não sei se é a sua vez. Eu passo aqui a bola para só fazer um comentário. Isso tudo começou com o Supremo Tribunal Federal, quando determinou autonomia aos governos estaduais e municipais na gestão contra a pandemia. Quem começou essa encrenca foi o Supremo Tribunal Federal, só passando a palavra. Eu acho que a gente tem que ter cuidado aqui para não confundir as coisas. O que o Supremo estabeleceu, e ele já esclareceu isso em diversas ocasiões, ele de nenhuma forma eximiu o Ministério da Saúde, o governo federal, de responsabilidade no combate à pandemia, muito pelo contrário, são responsabilidades concorrentes. O próprio desembargador Ivan Sartori citou esse termo agora há pouco, no começo do programa. Então, quer dizer, todos têm essa responsabilidade. A responsabilidade do Programa Nacional de Imunização é do Ministério da Saúde. Só que o que a gente tem hoje, realisticamente, são 100 milhões de doses da AstraZeneca, mais 42 milhões de doses da COVAX Facility, que é aquele consórcio de várias vacinas, e a gente imagina que aqui tenha mais AstraZeneca, só que a AstraZeneca teve alguns problemas na fase 3, né? Então, ainda não foi aprovada por nenhuma agência regulatória. Talvez essas agências requisitem mais informações, porque estudos adicionais vão ter que ser feitos dessa fase 3 com a AstraZeneca. Então, ou seja, isso pode atrasar mais a vacinação. As 70 milhões de doses da Pfizer, esse termo, esse contrato que foi assinado, está para ser assinado, foi assinado tardiamente. A Pfizer já disse que tem condições de entregar 2 milhões de doses no começo do ano que vem, depois mais 6 milhões de doses, não as 70 milhões de doses de uma vez, porque, obviamente, existe uma fila, né? E quem chega antes tem acesso às doses antes. Então, o que a gente vê agora, claramente, é que o Brasil não se preparou. Em setembro, chegou a assinar ali um termo para a vacina da Sinovac, a vacina aqui do Instituto Butantan, e isso não foi levado adiante porque o presidente Bolsonaro falou que não quer a vacina, né, proibiu o ministro da Saúde fazer isso. Então, acabou que a gente está aqui. O que o STF fez...
no fim das contas, aí posso passar a palavra para todos falarem sobre isso, porque foi impedir o isolamento vertical, que era uma ideia do governo federal, e praticamente banir o tratamento precoce, porque essa era a ideia inicial do presidente Bolsonaro, sempre foi. Nenhum país do mundo fez isolamento vertical. O doutor Sartori está falando ali. Alguns países fizeram. Doutor Sartori. Na verdade, o que acontece, Lacombe, é que o Supremo, ele simplesmente, não é que ele estabeleceu uma competência concorrente, ele simplesmente alijou mesmo o governo federal de orquestrar esse Plano Nacional de Combate à Pandemia. É isso que deveria estar acontecendo normalmente, porque essa é a situação. Agora, não tem sentido um Estado resolver adotar uma determinada vacina contra, inclusive, que não tenha aprovação nacional, que não esteja incluída no Plano Nacional de Vacinação. Isso é um absurdo, isso aí realmente fere o princípio federativo e isso realmente é um desdobramento, como disse o Silvio, daquela primeira decisão do Supremo que está gerando toda essa balbúrdia, todo esse problema e essa insegurança jurídica. Agora, os laboratórios, é verdade que nós temos uma situação de guerra. É verdade que existe o princípio da reserva do possível, o Estado vai até onde é possível, ele está tentando combater essa pandemia. Mas mesmo essas pessoas que estão aí assinando o termo, isentando a responsabilidade de laboratórios, que estão lucrando com isso, isso é importante, e tem que ver que é o risco também do negócio, porque isso é um negócio também para os laboratórios. Né? E essas pessoas estão vendo, todos sabem que essas vacinas não estão seguindo as etapas necessárias para realmente os estágios de etapas necessárias para aprovação, como já disse aí o doutor Paulo. Então, isso é um risco muito grande e eu entendo que os laboratórios e a própria administração não vão estar isentas, se você analisar bem esse processo sério que está acontecendo, não vão estar isentas de responsabilização, principalmente tendo em vista o fator econômico em relação aos laboratórios. Agora, é lógico, com relação ao Estado, pode-se alegar que é o princípio da reserva do possível, o Estado vai até onde ele pode ir, que realmente é uma situação de guerra e talvez pode até ser que esse termo para os estados ou para a administração tenha eficácia. Agora, para os laboratórios, eu acho difícil, diante desse fator econômico também e diante dessa celeridade e dessa brevidade com que a vacina está sendo aprovada, que não se sabe realmente se tem eficácia e quais os efeitos colaterais. Constantino, já passo para você, doutor Paulo, quer fazer uma colocação. Eu queria fazer 2 comentários. Primeiro, a questão da eficácia está bem estabelecida e a eficácia é muito elevada em algumas plataformas vacinais, acima de 90%. No caso, por exemplo, da AstraZeneca e da Pfizer. Eficácia é fácil estabelecer. As etapas, eu só quero fazer uma pequena correção aqui, para deixar a população um pouco mais calma, as etapas, não é que eles queimaram, não é que eles não fizeram fase 1, não fizeram fase 2, não fizeram pré-clínica, não estão fazendo fase 3, eles estão fazendo todas as fases, porque senão não haveria nem aprovação nos Estados Unidos. As fases estão sendo feitas, o problema é que elas estão sendo feitas de maneira muito rápida. Problema no sentido de que potenciais efeitos adversos de baixa frequência não são facilmente detectáveis. E consequências tardias da aplicação vacinal, que você pode determinar em janelas de 3, 4, 5 anos, também não vai ser determinado nesse momento. Então, é isso que a gente tem que colocar. Não é que o desenvolvimento vacinal esteja sendo feito de maneira equivocada metodologicamente, ele só está sendo abreviado no tempo. Então, em vez de você desenvolver alguma coisa num período maior, você está desenvolvendo num período muito mais curto, seguindo as fases que são essenciais. Constantino. Na verdade, eu queria lembrar, né, que, em primeiro lugar, essa questão do STF, né? Existe uma visão desses ministros de que eles falam em nome da ciência e é uma visão globalista, porque aí considera aquilo que vem da OMS e companhia como ciência, né? E sim, eles tentaram boicotar de alguma forma a ação por conta da visão diferente do presidente, a ação do Estado, da União, né, do Estado Federal. Enquanto que houve claras incoerências quando municípios divergiam dos estados e aí foi dada autonomia para o estado impor, né? Então, é uma coisa muito estranha que a gente viu acontecendo aí, porque parece que esses ministros têm uma visão, adotaram uma certa visão de alguns governadores mais histéricos ou alinhados aí ao modelo chinês de ser, né? E ignoraram as próprias leis do país que eles deveriam ser os guardiões. Fizeram tudo em nome da ciência e da vida, em vez de fazer em nome da lei, que é o papel deles, né? Em relação à questão de laboratórios, o doutor Ivan Sartori está certíssimo de lembrar
que esses laboratórios têm o bônus, eles estão lucrando com isso, é um negócio. Inclusive, receberam pesados subsídios de governos, né? E querem se eximir de responsabilidade. Eu quero lembrar que aqui nos Estados Unidos, por exemplo, seguro de médico, de hospital, de laboratório, é caríssimo. Por quê? Porque mais ou menos 700 pessoas morrem por dia de erros médicos. Então, qualquer problema que aconteça com essas vacinações, aí vai ter uma chuva de processos, né? E eles estão tentando se livrar disso. Agora, eu queria perguntar para o doutor Ivan Sartori se há possibilidade de imaginar uma espécie de sanção a quem não quiser tomar a vacina. O doutor Paulo lembrou de caderneta de vacinação para crianças, em vacinas estabelecidas, resistir ao teste do tempo e que são necessárias. E aí, é possível imaginar que vai se tornar um pária, vai sofrer de ostracismo aquele que se recusar a tomar essa vacina mesmo adulto e com baixo risco? Daí me considera uma boa pergunta, que nós temos aí um conflito muito sério entre o direito à liberdade, né, livre de poder cuidar do seu corpo, poder levar seu corpo da forma que entender, e você tem do outro lado também o direito à saúde, né, que o direito à saúde também conflita, são dois princípios que se conflitam aí, e na verdade é lógico que a obrigatoriedade vai vencer na medida em que você tem aí um efeito coletivo, você tem um interesse coletivo, então esse princípio vai talvez sobrepujar sobre esse da liberdade. Mas o fato é que você pode estabelecer determinadas sanções, como, por exemplo, a questão da renovação de passaporte, a questão de renovação de determinados documentos, a questão de ter acesso a determinados serviços sociais que não sejam essenciais, né? Então, isso pode acontecer. Agora, isso precisa estar bem estabelecido em lei, precisa estar bem claro, né, em lei, e dependendo da situação, se você for contra determinados princípios constitucionais, isso até pode gerar a possibilidade de uma inconstitucionalidade e até ser derrubado pela justiça. Mas o fato é que nós precisamos estabelecer muito claro, isso precisa ser bem estabelecido, porque a lei 13.979, ela fala na obrigatoriedade da vacinação, né, no artigo 3º, a linha D. Mas ela não fala quais as consequências de não cumprir essa obrigatoriedade, o que vai acontecer. Nós não temos ainda bem delineada essa questão a respeito das penalidades, a respeito das restrições que possa sofrer o cidadão que não se submeta à vacinação obrigatória. Agora, aí, a vacinação obrigatória é um pouco complicada, porque, como já disse o doutor Paulo aí, as etapas estão sendo abreviadas, quer dizer, nós temos todas as etapas, mas estão sendo feitas num curto espaço de tempo. E a gente tem médicos abalizados aí, inclusive o doutor Gu, que está reprovando essa forma de proceder, esse procedimento para a apuração da vacina. Mas é uma situação de guerra, né? O princípio da reserva do possível, isso pode até isentar a administração de alguma responsabilidade. Agora, os laboratórios, com certeza, tendo em vista esse fator econômico, tendo em vista os subsídios e tudo mais, é que o Constantino já falou, com certeza vai ser difícil livrar o laboratório de responsabilidade. Desembargador, e o Código Civil, ele tem um artigo que diz que ninguém deve se submeter, se não quiser, a um tratamento. O Código Civil pode ser usado para quem não quiser se vacinar ou não? O que a gente tem aí é esse conflito, justamente, Lacombe. A gente tem, primeiro, o direito à liberdade da Constituição, mas a gente tem também o artigo 6º, o direito à saúde, que proveniente, inclusive, de tratados internacionais, né? E isso tem um interesse coletivo. Então, o cidadão, por exemplo, ele tem direito à liberdade, mas ele não pode fazer com que outras pessoas corram risco, né? E ele não tomar a vacina e transmitir aquela doença. Então, isso precisa ser bem avaliado, bem avalizado, porque a questão é que nós estamos todos perdidos, né? Os técnicos, o mundo jurídico, e nós estamos tateando, todos estão tateando a administração, então isso ainda é muito incipiente para a gente dizer quais são as consequências, vão ser as consequências e os resultados disso. Mas o fato é que nós temos o direito constitucional à saúde, e esse princípio, esse dispositivo do Código Civil, ele vai justamente até onde vai o princípio constitucional do direito à liberdade, direito de nos submeter a determinadas situações, desde que não haja prejuízo para a coletividade. É aí que entra esse artigo 6º e o artigo 196 também, que é a universalidade, o princípio da igualdade na saúde, etc. e tal. Agora, é uma situação bastante delicada e é um terreno movediço juridicamente também.
O Bruno Garchagen, que já esteve com a gente algumas vezes aqui, analisando a Constituição, fala sobre isso. Você tem direito à saúde, não a um sistema público de saúde. Quer dizer, se você ficar doente, a culpa é do governo, Silvio. Exatamente. Lacombe, tentar fazer aqui um compilado do que o pessoal que nos acompanha nas nossas múltiplas plataformas, nossa audiência digital, tem escrito aqui nos chats, um pouco da pergunta da Rosângela Ramos, junto com o Igor Soares, doutor Paulo. Há um enorme receio também de boa parte das pessoas em tomar a vacina. Medo de sequelas, afinal de contas o senhor mesmo já repisou aqui e frisou que algumas fases foram abreviadas, né, nesse processo todo. E também muita gente perguntando, olha, eu já tive a Covid, testei, me recuperei, devo ser o primeiro a tomar, é perigoso tomar a vacina logo de cara, tem uma vacina certa para quem já teve ou não teve Covid? São múltiplas dúvidas que surgem aqui de quem está nos acompanhando pelas plataformas digitais. Bom, deixa eu começar pela última aí. Eu acho o seguinte, primeira coisa, não, vamos começar pelas sequelas. A questão da vacina e você ter sequelas devido a vacinas, a gente sabe, pelo que já foi feito em fase 3 em várias dessas plataformas, que a frequência é baixa, se ter alguma coisa que aconteça, uma reação adversa. A questão das sequelas vai ser muito difícil de definir sequelas a longo prazo, depende de quando se manifesta, porque a gente não estudou isso, né? Por outro lado, as pessoas têm que olhar sempre a questão de custo e benefício. Se eu tenho 17 anos de idade, sou saudável, etc. e tal, a vacina, para mim, dada a mortalidade do meu grupo etário, eu acho que a vacina, para mim, não é exatamente uma prioridade. Se eu tiver 65 anos de idade ou mais, for obeso, tiver com uma comorbidade, tiver hipertensão, tiver algum problema desse tipo, eu acho que eu deveria tomar a vacina. Isso é uma questão que é lógico que vai depender das pessoas. Obrigatoriedade é uma outra história extremamente complexa e a gente tem hoje em dia, parte desse conflito enorme das memes, das ideias, essa questão de levar a obrigatoriedade como sendo algo imposto ou algo necessário em termos do bem maior. Então isso tudo é uma discussão extremamente severa, uma discussão extremamente técnica, ainda bem que tem um jurista aqui. Isso tem que ser discutido nessa interface entre a ciência, os dados que existem e dos direitos das pessoas. Eu não me sinto em condição de poder dar qualquer opinião aqui acerca de uma conclusão acerca disso. Acho que isso tem que ser avaliado. Eu sou muito mais a favor da gente ter um bom entendimento dos riscos e dos benefícios por faixa etária e por gravidade. E concluir a partir disso. Doutor, acabou que alguns pontos ficaram sem resposta do Igor, da Rosângela. Sim. Pessoas já infectadas devem tomar ou não? Essa era a segunda parte. Essa é uma questão que não foi testada. Eu não vi nenhum ensaio que foi feito, por exemplo, de vacinas aplicadas em pessoas que já têm anticorpos contra o vírus, né? Então eu não poderia responder isso. Mas veja, se você está falando em pessoas receber uma segunda dose, implica que uma segunda dose ela é dada depois da pessoa já ser ou estimulada pelo antígeno vacinal, mas também isso poderia implicar em ter já sido infectada, porque a consequência é mais ou menos parecida, em eu me vacinar ou eu ser infectado. Geralmente a melhor vacina possível é aquela que reproduz o máximo possível a doença, como a febre amarela, que é uma vacina feita com vírus atenuado, a pessoa literalmente faz um quadro muito parecido com uma infecção por febre amarela, obviamente sem consequências maiores, para uma grande maioria das pessoas. Então é lógico que a gente tem que considerar o fato de que se as empresas de vacinas já estão falando em dose, num booster, numa segunda dose, assim por diante, significa que a vacina não pode causar problema numa pessoa que já tem imunidade contra o vírus. A gente poderia depreender isso. Então eu acho que, por exemplo, uma pessoa que já foi infectada e que já tem um comprovante de que o IgG dela aumentou, que ela é positiva para o vírus, eu acho que essa pessoa talvez vai ter que ser tratada de alguma forma, o médico vai dar uma recomendação para ela com base na evidência que ele tiver. Isso não pode ser simplesmente tratado de qualquer maneira. O último ponto da pergunta do Igor, desculpe, pessoal, o período de imunidade a partir da vacinação, já se sabe? Então, essa é uma questão que também a gente não sabe, porque isso não foi feito, a gente não teve tempo para fazer isso daí. A gente está vendo um decaimento de anticorpos relativamente rápido, mas isso não significa, esse IgG que decai, não significa que as células de memória que produzem eles não estejam lá. Então isso é comum, você ter uma redução de anticorpos,
Só que quando você é reinfectado, aquelas células de memória que produzem anticorpos rapidamente são ativadas a produzir mais anticorpo. Então, isso é exatamente o efeito positivo da vacinação. Quando você tem esse retorno muito rápido de anticorpos que de memória seu que responderam à vacina e agora vão responder à infecção ou à reinfecção se ela tivesse que acontecer. Eu acabei de receber uma mensagem. O Igor Leite é um grande amigo meu, faixa preta de karatê, um grande campeão de karatê. Igor, tudo de bom. Paraense, mas mora no Rio. Cara, muito bacana. Valeu, Igor, tudo de bom. Eu tenho duas dúvidas rápidas, doutor. Primeiro, lógico, eu acho que o ideal é que a vacina, de fato, não seja obrigatória. Você tem que fazer uma comunicação correta e convencer a população a se vacinar. Agora, se uma parte importante dessa população não confia ou não se vacina, quer dizer, o vírus não continua circulando, ameaça as pessoas que tomaram a vacina, porque a eficácia da vacina não é 100%, quer dizer, a gente não continua com os mesmos problemas decorrentes da pandemia? Acho que não, porque se você tiver uma grande quantidade de pessoas vacinadas, as pessoas de maior risco, você talvez vá ter um grupo de pessoas de baixíssimo risco que vão eventualmente construir uma imunidade de rebanho ou aproximar dela mais rápido. Mas isso não leva mais tempo do que se as pessoas se vacinassem, por exemplo, sei lá, as pessoas de maior risco são 20% da população, talvez, no Brasil, 25%? Então, novamente, aí a questão, Amanda, que a gente tem que pensar no seguinte, se eu tenho alguma incógnita com relação a algo, eu vou numa função de custo e benefício e ver onde é que está meu ponto de equilíbrio. Eu consigo, na minha ignorância, entender um ponto de equilíbrio em pessoas idosas com comorbidade, como pessoas que deveriam estar sendo vacinadas. Agora, eu não consigo aplicar o mesmo raciocínio ao longo de toda a distribuição etária da população. Porque essa pessoa só vai tomar lá na frente, né? Porque, de qualquer forma, os idosos serão Talvez o mais jovem que já foi infectado, talvez ele facilite a construção da imunidade de rebanho. Olha, daqui a pouquinho a gente amarra aqui a conversa de hoje. Daqui a pouquinho, Opinião no Ar de volta e nós estamos de novo entre as lives com mais visualizações simultâneas no YouTube em terceiro lugar. Que bom, obrigado pela audiência. Constantino, você. Não, só porque tinha chamado minha atenção que a Amanda demonstrou alguma insegurança em relação a quem estiver vacinado, né? Que a eficácia não é 100%, então que os outros também teriam que tomar a vacina, porque pode ser que você continue se contaminando mesmo com a vacinação. Ou seja, eu acompanho a preocupação que ela tem, até porque eu acho que a eficácia não é tão comprovada assim. Não, mas a eficácia é o que saiu, né? De 95% da Pfizer, a Moderna quase isso, a AstraZeneca há uma dúvida, em torno de 70% a média. Então, por não ter 100% de eficácia, por isso você precisa de um número grande da população. Mas que nenhuma vacina tem 100%. Isso está nos estudos. Ou quase nenhuma, não sei. Quase nenhuma tem 100%, né? Mas por isso Paulo, você precisa de uma cobertura vacinal. Para a gente amarrar aqui o nosso assunto hoje, o que o senhor pode dizer como considerações finais? Eu acho que a gente deveria se aproximar cada vez mais desse problema de uma maneira educada, tentando obter as evidências, tentar ver o que está sendo publicado acerca de cada vacina e, principalmente, as pessoas têm que fazer uma avaliação de custo-benefício, dependendo do risco que ele tem de morrer. Tem esse aspecto social de você se vacinando, você está protegendo os outros. Isso é uma coisa clássica de qualquer processo vacinal, onde você se vacina não só para proteger sua vida, mas para proteger a comunidade. Então, isso tudo tem que ser bem pesado, bem balanceado. Os direitos que foram colocados aqui das pessoas têm que ser respeitados. E, basicamente, o que a gente tem que respeitar também é a verdade e a informação fidedigna. Doutor Ivan Sartori, desembargador, por favor, suas considerações finais. A gente está vendo que nós estamos numa situação de guerra, estão todos meio perdidos aí. Na verdade, ninguém sabe efetivamente até onde vai essa situação. O que a gente espera é que o Supremo Tribunal Federal se mantenha na sua competência constitucional. Nós vimos aí recentemente, estavam discutindo outro dia no programa, houve 5 ministros aí que decidiram, né, contra aquele artigo 57, parágrafo 4º, né, da questão da eleição do Senado. Então a gente vê que existe aí um absolutismo, né? Parece que existe aí uma liberdade tão franca de decidir qualquer que seja a decisão do Supremo de acordo com a cabeça do ministro. Isso não é possível, acho que a gente tem que respeitar a lei, porque já dizia Rui Barbosa, a pior ditadura é do judiciário, porque contra ela não tem a quem recorrer. Quero agradecer a vocês todos, Lacombe, muito obrigado, aos espectadores, a todos os nossos, o Silvio, a Amanda, o Paulo e também ao Constantino. Um abraço a todos. Desembargador, muitíssimo obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no Opinião no Ar. Doutor Paulo Zanotto, muitíssimo obrigado. Constantino, até amanhã. Amanda, Silvio, obrigado. Pessoal, amanhã a gente volta 11h45 da manhã, horário de Brasília. Até lá.